Olá pessoal, então vamos lá. Vamos ver como é que está o som aqui. Vamos falar sobre a Bíblia. Nós vamos fazer uma continuação de um texto que o Evandro me mandou sobre as obras são necessárias. Sendo o homem imperfeito, logo as suas obras serão imperfeitas. E também as obras, elas podem ser uma maneira de conseguir a salvação sem a graça do Senhor Jesus. Esses são alguns questionamentos que muitos teólogos e estudiosos das Escrituras Sagradas dizem ao diminuir a importância das obras na vida de um cristão. Defendemos que as obras elas são importantes na vida do cristão. Então vamos ver o que está escrito na Bíblia. Meus irmãos, que aproveita-se alguém que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Então, lá no versículo 18 vai dizer assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu não tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando
recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso está em Tiago 2, no versículo 14 a 26. Mas os opositores diriam o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para todas as obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 2, versículo 7 a 10. Tudo é dom e misericórdia de Deus, inclusive sabedoria e demais qualidades que devemos ao Altíssimo. Vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Isso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6. Sabiamente o texto em Efésios, no versículo 9, nos adverte que não devemos nos glorificar das nossas obras. Por isso, em Mateus, no versículo 3, vem a advertência de que ninguém precisa saber das obras realizadas. Não devemos proceder
como os fariseus hipócritas, que gostavam de serem saudados nas praças públicas, tomando os primeiros lugares nas sinagogas e banquetes, sendo admirados pelos homens por sua suposta santidade e benevolência. Pois somente Deus é bom e misericordioso. A parábola do bom samaritano é um exemplo de uma obra, pois o mesmo poderia ter orado ao Senhor Deus que ajudasse aquele homem caído na estrada e seguido sua jornada, assim como os outros dois o fizeram. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículo 34 a 40. O próprio Jesus, nos versículos 35 a 40 do capítulo 25 de Mateus, está exemplificando as obras que podemos fazer no dia a dia. Há aqueles irmãos que necessitam de alimentos, roupa ou então de atenção. Como é bom e importante a gente entender um pouquinho da Bíblia, do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.